Na próxima quinta-feira, 1º de maio, mais um feriado, Dia do Trabalho. No Diário Comunidade de hoje, vamos falar sobre a história desta data, as principais conquistas dos trabalhadores nas últimas décadas, o que a lei diz sobre segurança do trabalho e quais as denúncias mais frequentes aqui na região do Alto Tietê. Com a gente, o historiador Glauco Richelli. Bom dia, Glauco. Bom dia, Mirelle. Seja bem-vindo aqui no Diário Comunidade, mais uma vez com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Glauco, a gente começa logo com uma participação da comunidade. Vamos ver. Porque o 1º de maio foi escolhido para celebrar o Dia do Trabalho. Por que essa data, Glauco? Então, é uma data mundial. Foi no final do século XIX, quando, a partir de uma manifestação em Chicago, onde era o principal polo industrial do final do século XXIX no mundo, século XIX. E, no caso dessa manifestação, vários trabalhadores foram às ruas. Nessa ocasião, a principal reivindicação era que diminuísse a carga horária de mais de 50 horas semanais para 40 horas. Então, isso foi em 1886. Passado 3 anos, em 1889, em um congresso socialista em Paris, foi colocado como uma data mundial o dia 1º de maio. Foi dessa manifestação em Chicago, e dessa data se espalhou por todo o mundo. No Brasil, com a vinda dos trabalhadores imigrantes, então os italianos, os espanhóis, e com eles trouxeram com eles aí também uma política e ideologias, começou a se incorporar na década de 20. E o presidente Arthur Bernardes, em 24, colocou como uma data fixa o Dia do Trabalhador e um feriado nacional para toda a população brasileira. E a gente vê aí hoje muitas reivindicações, greves, mas naquela época era tudo muito mais complicado, né, Glauco? Era uma repressão muito grande. Então, para separar uma fábrica era muito difícil. Então, tudo era muito bem organizado, demorava até, às vezes, 1 ou 2 anos para poder organizar uma greve e fazer com que esses trabalhadores articulassem a mesma fala e o mesmo propósito para chegar no objetivo final. E isso daí no mundo inteiro, no Brasil da mesma forma. A primeira greve forte que nós tivemos no Brasil foi a greve de 1917 na Moca, onde era o grande polo industrial do Brasil. E aí, dessa greve, a partir daí, o Porto de Santos também tomou algumas greves, e os brasileiros, a partir do final da década de 10 e início da década de 20, começaram a pensar nos seus direitos dos trabalhos, e com isso fizeram novas modificações. E hoje a gente tem a impressão, né, que a comunicação ela é muito mais fácil, né, de uma forma geral. Existe esse diálogo entre funcionários, diretorias. Naquela época não, era só mesmo por meio de greves, de paralisações, né? Greve tinha sempre um foco, uma pessoa que era o líder daquela ação, mas transformou de uma certa forma essa liderança partindo de pessoas políticas. Então, geralmente partidos com cunhos socialistas que iniciaram as greves no Brasil e partiram aí durante as décadas. Depois nós tivemos um episódio grande e forte no final da década de 70, no ABC Paulista, onde tiveram várias greves ali e vários também focos políticos que deram também outras vertentes aí para os direitos dos trabalhadores. Que é um polo industrial muito grande também, muito né? grande. Hoje no Brasil já se polarizou, nós temos vários polos aí, não temos mais uma referência única. Antigamente essa era uma das referências. Sim, com o decorrer das décadas, cada década nós tivemos alguns locais referentes. Hoje já temos essa diversificação grande no Brasil. Agora a gente tem mais uma participação, Glauco, vamos ver. Quais foram as principais conquistas dos trabalhadores ao longo dos anos? Acho que a gente pode falar aí nas últimas décadas, né? Quais foram essas principais conquistas? O que esses trabalhadores que tanto lutaram, o que eles conseguiram? Então, no início, durante o governo Vargas, o período de ditadura de 15 anos, os 2 primeiros anos dele, ele institucionalizou a carteira de trabalho em 32. Em 32, ele deu o primeiro ganho para o trabalhador. Na década de 30, depois, ele fez vários estudos, teve algumas interferências do governo americano, e em 43 ele coloca a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, como o maior ganho para o trabalhador brasileiro. No dia 1º de maio também. 1º de maio como essa marca. E o 1º de maio ficou sempre marcado como teto base para o salário mínimo ser colocado para os estados. Havia, durante a década de 30 até a década de 80, vários estados tinham pisos e caras determinavam as questões do salário mínimo. Depois, em 88, teve uma unificação. Depois, 88 foi o maior marco que, com a Constituição, durante o governo Sarney, nós tivemos um
um ganho mais abrangente. Então, todas as leis da CLT foram algumas revistas e colocadas mais em foco após a Constituição de 88. E por muitos anos os reajustes, eles também aconteciam no dia 1º de maio, né? Hoje não, né? Cada categoria já tem então, a cada sua categoria data, hoje está se colocando em vários meses diferentes, mas o 1º de maio perdeu esse foco de ter como base o salário mínimo também, o aumento, então toda essa questão aí econômica. Mas hoje ficou como mais uma data marcante pela luta do trabalhador no mundo inteiro, principalmente no Brasil. É um dia de descanso, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê muitas manifestações por aí, né? Bastante. Tem alguns, shows, alguns descansos para os trabalhadores que são feitos pelos sindicatos, mas algumas manifestações feitas também. Nós observamos em Aparecida do Norte missas e todas feitas ali repensando nos direitos do trabalhador. Se nós pensarmos hoje, o Brasil já está há mais de 116 anos sem escravidão. Mesmo hoje nós temos ainda trabalhos escravos ocorrendo. Sim, existem denúncias. Então é um ponto muito complicado. O Brasil, quando ele inicia então a data do dia 1º de maio como data do trabalhador, em década de 20, já tinha passado vários anos da escravidão, mesmo assim são coisas que nós sempre temos que rever, sempre estudar para não cair no desuso e no esquecimento, porque sempre está ocorrendo. Principalmente em São Paulo, na nossa região metropolitana, então nós temos muitos casos ainda de trabalho escravo. Infelizmente. Agora, historicamente, Glauco, os trabalhos eles também mudaram muito, né? Porque antes o trabalhador, o funcionário, ele tinha que ir até a empresa. Hoje em dia não, muitos trabalham em casa, né? Quais foram os principais avanços também diante dessas mudanças aí com a chegada da tecnologia? Então, no mundo do trabalho, então, tem algumas profissões já caíram em desuso, desapareceram, e outras estão surgindo agora. Quais, por exemplo? As mais curiosas. Exemplo, chapeleiro. Eu não tenho uma pessoa que faça reparos em chapéu, nem comerciantes que vendem mais. Então, engraxate a gente ainda vê por aí, né? Mas é uma profissão ainda que é informal, não é uma profissão tão formal. E cada ano aparecem profissões. O historiador não é uma profissão ainda. Ele é um título, mas ninguém tem carteira assinada como historiador, professor de história. Então, sempre está sendo revisto isso. E um exemplo, em 2006 foi aprovada a lei do trabalho presencial e do trabalho não presencial. Dessa maneira, as pessoas que trabalham em casa têm os mesmos direitos das pessoas que trabalham presencialmente. Então, é a nova forma hoje de se trabalhar. Não precisa pegar trânsito, não tenho dor de cabeça de horário, tudo mais fácil, mas eu tenho que ter também toda uma regrinha para servir dentro de casa. Não cair no descanso, então tem que ter uns horários fixos para não deixar tudo isso se modificar. Mas é uma estrutura nova de trabalho hoje, nesse mundo contemporâneo, onde cada vez mais com a internet se facilita essas ações de trabalho e façam que o homem se torne mais cômodo atualmente. O curioso é que toda aquela luta, né, aquelas conquistas são válidas ainda pelas profissões que estão chegando, né? Que seria o descanso, a carga horária. As descanso, a carga horária. Só que mesmo assim, nós temos todas as regras em questão de dias para as mães após o parto, maternidade, a questão do auxílio quando o pai recebe o filho, então não tem ainda. No Brasil são de 3 dias. Eu pego países que são o mesmo tempo que a mãe tem, no caso aí de 6 meses. Então, contando os 3 meses a mais de estabilidade. Isso faz com que o Brasil, em termos, ele tem muitas leis trabalhistas boas, que são além de outros países, mas hoje podemos dizer que seria o país que tem mais leis que protegem o trabalhador. Só que, comparando com outras leis de outros países, nós saímos perdendo em algumas categorias, mas no geral nós somos os países... Por exemplo? Essa questão do pai mesmo é uma das relações. Na Itália e na Espanha, atualmente tem o mesmo tempo da mãe. Os dois cuidam da criança juntos. Cuida da criança junto. Isso faz com que a questão de férias, no Brasil nós temos as férias de 30 dias proporcionais a 1 ano trabalhado. Tem países que não, a partir de 5 anos de trabalho tem 1 semana, depois mais 1 mês de férias, e assim por diante. Então, nós temos avanços no Brasil, mas em outros países um retrocesso muito grande. Glauco, muito obrigada pelas informações, por contar um pouquinho mais dessa história do Dia do Trabalho para a gente. Eu agradeço, obrigado.